Bom dia. Tá ligado? Tá. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Eu cumprimento o doutor José Assir, doutora Patrícia, doutor Daniel, todos os presentes aqui. Falar de regulação é um tema bastante complexo. Usualmente envolve conhecimento em muitas áreas acadêmicas, você precisa compatibilizar conhecimentos de diversas áreas. Não por acaso o mestrado que eu fiz, você montava o curso com aulas da Escola de Direito, de Ciência Política e de Economia, para você ter um curso de regulação. E regulação da área de saúde traz uma complexidade ainda maior, na medida em que agrega outra área de conhecimento, e temos todas as questões de ordem social envolvidas na prestação de serviços nesse nosso setor. O setor de saúde suplementar, ele é muito relevante do ponto de vista econômico também. Não apenas social, mas econômico também. Existem em torno de 1.000 operadoras de plano de saúde, sendo em torno de 700 operadoras de plano médico hospitalar e em torno de 300 operadoras exclusivamente odontológicas. Só que existe uma heterogeneidade muito grande no lado da oferta, né? A gente lembra de nome as operadoras de plano de saúde mais famosas, mas existe um conjunto muito grande de operadoras de porte pequeno. Para dar uma ideia, dessas 700 operadoras de plano médico hospitalar, em torno de 400 possuem até 20.000 beneficiários de plano de saúde. Portanto, no lado da oferta, a heterogeneidade é muito grande. E no lado da demanda, é um setor que possui hoje em torno de 47 milhões de beneficiários de plano médico e em torno de 23 milhões de beneficiários de plano odontológico. Portanto, atende pouco menos de 1/4 da população brasileira. É, portanto, bastante relevante. E no lado da demanda, é interessante também destacar que 2/3 de quem possui plano de saúde possui através do vínculo coletivo empresarial, ou seja, é tipicamente um benefício dado, portanto, por empresas aos seus funcionários e às famílias dos seus funcionários. Olhando do ponto de vista macroeconômico, então, o setor de saúde suplementar contribui em grande medida para manter ativa a força de trabalho brasileira, portanto, contribui também para a produtividade da economia. Quando se discute regulação, a primeira questão que vem é por que regular? Né? Por que esse determinado setor econômico é regulado e o setor econômico que vende tablet, por exemplo, não é regulado? Né? Na teoria da regulação, justifica-se o aparato regulatório onde há as chamadas falhas de mercado. Portanto, aonde a concorrência não funciona adequadamente, por diversas falhas,
aí sim se justifica o aparato regulatório. É assim, por exemplo, em casos de monopólio natural, por exemplo. Então, uma energia elétrica, né? Não faz sentido a gente ter interruptor para escolher qual fornecedor de energia a gente vai preferir naquele momento. Então, é um fornecedor de energia e que, portanto, diante desse poder de monopólio que ele tem, é preciso uma intervenção estatal para garantir uma oferta que atenda à sociedade a um preço razoável. Essa intervenção estatal ela pode se dar ou pela produção direta, como antigamente a gente tinha no país, né? Então as empresas de energia elétrica eram todas estatais, ou, se não for por opção direta, que seja então para uma empresa privada, mas sujeita à regulação, na medida em que a lei, né, da concorrência não funciona adequadamente nesse setor, por conta dessa chamada falha de mercado. No caso da saúde suplementar, a grande falha de mercado que existe é a chamada assimetria de informação. Portanto, essa assimetria de informação ela ocorre tanto na relação operadora-prestador quanto na relação operadora-consumidor. Então, a assimetria de informação pode gerar, por exemplo, né, antes da contratação do plano de saúde, a chamada seleção adversa, que é a possibilidade de uma contratação de um indivíduo, por exemplo, de alto risco, já que ele detém um maior conhecimento sobre o seu estado de saúde do que a própria operadora de plano de saúde, no momento antes da contratação. E depois da contratação, a chamada falha de mercado, ela se revela através do chamado risco moral, em que o indivíduo acaba mudando o comportamento dele na medida em que ele já se encontra protegido, digamos assim, por aquele seguro. Para lidar com o problema da seleção adversa, existe todo um aparato, portanto, legal e normativo, que, na verdade, procura viabilizar esse mercado. Então, por exemplo, se por um lado a operadora ela não pode recusar um beneficiário que queira contratar aquele plano de saúde por sua condição de saúde, então não importa se ele já está em uma determinada condição de saúde, obviamente ele precisa fazer uma declaração, né, de doença pré-existente, mas independente do seu estado de saúde, né, se é um obeso ou se é um indivíduo saudável, se eles estiverem na mesma faixa etária e quiserem o mesmo produto, eles deverão pagar o mesmo preço. Não há esse ajuste do preço ao risco individual. E aí eu abro só uma janela para fazer uma comparação, que é um pouco diferente do seguro tradicional, seguro de carro, por exemplo. Seguradora de carro, ela quer saber se você estaciona seu carro na garagem em casa ou no trabalho, qual é o teu histórico de multas, teu histórico de acidentes, e, portanto, calcula o preço do seguro adequado ao seu risco. No caso da saúde, seguro-saúde, isso não é possível. Portanto, o único ajuste ao risco que é permitido pela legislação é o ajuste por faixa etária. Né? Então, esse aparato legislativo e regulatório visa, por um lado, possibilitar a entrada, a contratação de seguro-saúde, né, daqueles indivíduos, mesmo que eles estejam no chamado alto risco, por um lado, e por outro lado também viabilizar o próprio mercado, na medida em que estabelece, por exemplo, outros mecanismos, como é o caso da carência. A carência é fundamental para a viabilidade do mercado. Caso contrário, só contrataria seguro-saúde quem estivesse já em vias de utilização do seguro-saúde, exatamente por conta da assimetria de informação que existe entre o beneficiário contratante e a operadora seguradora de plano de saúde.
Uma outra decorrência da assimetria de informação é o chamado risco moral, em que o beneficiário que já contratou, portanto, o plano de saúde, ele acaba mudando o comportamento dele em função da sua situação de segurado. Fazendo analogia também com o setor de seguros, é o caso daquela pessoa que contrata o seguro de automóvel e aí não se importa mais onde estaciona o carro, né? Para em qualquer lugar, porque se for roubado, se for batido, o seguro cobre, né? Então, no caso de planos ou seguros de saúde, é possível também observar em algumas oportunidades uma mudança de comportamento do beneficiário, no sentido até de uma maior utilização, já que tem acesso a determinados serviços. E para isso também existem soluções que podem ser via mercado ou via regulação. E o que, ao longo do tempo, a regulação procurou incentivar é, na verdade, um modelo assistencial que permita uma atenção adequada à saúde. Nem mais nem menos, mas adequada à saúde. Daí todo o olhar regulatório sobre acesso, que é permitido ao beneficiário de plano de saúde, e se é negado aquele acesso, existem todos aqueles mecanismos que muitos de vocês já conhecem, da NIP, né, da Notificação de Intermediação Preliminar, que é um mecanismo em que a agência recebe informação sobre determinada negativa de cobertura e toma, portanto, as medidas regulatórias cabíveis por conta daquela determinada infração, né. Portanto, o porquê regular está explicado essencialmente pelas falhas de mercado que existem nesse setor. E é interessante notar que, se deixarmos a concorrência como está, né, o resultado ainda vai ser subótimo, né. Bom, como vocês convidaram um economista para falar, então eu vou usar um pouco aqui de jargão econômico, né. Em contextos de competição em mercados que competem entre preço e qualidade, né, como é o caso do setor de saúde suplementar, você pode chegar a equilíbrios que são subótimos para a sociedade, né. Por exemplo, né, você pode concorrer em preço baixando a qualidade, né, que não é desejável. Portanto, a dinâmica competitiva que existe não é suficiente para garantir um resultado ótimo para a sociedade, requerendo também a ação do regulador para induzir uma competição que entregue preço e qualidade, né, para a população. Se a gente observar a dinâmica competitiva que existe entre operadoras de plano de saúde, é uma dinâmica muito baseada na relação preço do plano, qualidade percebida da rede e, em alguma medida, facilidade de acesso a essa rede. Na dinâmica competitiva entre prestadores de serviços de saúde, é uma dinâmica muito baseada também em reputação, uma qualidade percebida daquela rede de prestadores. E é interessante destacar essa palavra percebida, né, porque ela, primeiro, de fato, é o que acontece, né? Muitas vezes a gente, na hora de dizer se um plano é bom ou ruim, né, existe, no nosso dia a dia, né, existe toda uma avaliação que, na verdade, é subjetiva. Aquele plano é bom porque tem um hospital que tem uma boa reputação. E, em grande medida, isso reflete a nossa falha de mercado essencial, que é a assimetria de informação. Não existem tantos critérios objetivos assim para essa avaliação. E cabe, portanto, ao regulador assumir esse papel e de procurar reduzir cada vez mais a assimetria de informação. Daí todas as iniciativas regulatórias no intuito de procurar fazer uma avaliação das operadoras de plano de saúde, seja por programas de
que deem alguma certificação, como é o caso da acreditação, como é o caso do programa de qualificação de operadoras, como é o caso da própria recém-lançada certificação de atenção primária à saúde, outros programas de Promoprev, promoção à saúde e prevenção de doenças, os nossos rankings, né, em termos de cumprimento, né, do ressarcimento ao SUS, do índice geral de reclamações. Portanto, são todas medidas regulatórias para tentar reduzir a assimetria de informação do consumidor ou contratante sobre a qualidade e sobre o desempenho daquela operadora ou seguradora de saúde. Obviamente, sendo um setor tão grande e tão relevante, há que se esperar problemas, né? E há que se esperar, portanto, algum grau de conflito, né? Existe, obviamente, um conjunto enorme de ações e procedimentos que são realizados que não dão problemas, né? Por ano, são em torno de 1 bilhão e 500 milhões de procedimentos, entre consultas, exames e internações, né? Mas a gente sabe que isso não dá notícia, né? O que deu certo não dá notícia. O que dá notícia é quando tem, de fato, algum problema, e é, obviamente, uma preocupação do regulador e dos órgãos de defesa do consumidor quando há um problema no setor de saúde suplementar, porque lida com vida, lida com saúde e lida com pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade naquele momento. Portanto, esse tipo de aproximação, né, entre o regulador e órgãos de defesa do consumidor, e esse evento reflete em grande medida essa iniciativa, nos permite, né, uma comunicação melhor entre o regulador e o próprio setor também judiciário, na busca desse equilíbrio, né, até onde cabe o papel do regulador, até onde o regulador pode, de fato, intervir e até onde, né, e qual espaço, qual papel do Poder Judiciário nesse processo, de tal forma a que um lado não enfraqueça o outro. Na verdade, um lado deve compreender o papel do outro e atuarmos conjuntamente em prol do bem-estar social. Essas são as minhas considerações iniciais sobre o tema. Como há um pedido para falar um pouco mais da interação do regulador junto do Poder Judiciário, o Dr. Daniel complementa aqui a minha fala, falando especialmente da experiência da agência nessa relação entre o regulador e o Poder Judiciário. Obrigado.